Essa é a lição da Bíblia semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James, da edição americana, e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Essa é a lição para domingo, dia 17 de maio de 2026. Tema: Mortais e Imortais. Versículo áureo, Salmo. Mas eu confiei em ti, ó Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus. Meus tempos estão na sua mão. Leitura responsiva. Gênesis, Salmo e Jó. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, ele o fez. Macho e fêmea, ele os criou e os abençoou. E Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais aqui, pois Deus o tomou. Marca o homem perfeito e contempla o reto, pois o fim daquele homem é a paz. E a tua idade será mais clara do que o meio-dia, tu resplandecerás e serás como a manhã. Lição bíblica, a Bíblia, Salmo. Bom é dar graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para anunciar a tua benignidade de manhã e a tua fidelidade toda a noite. Meu chifre te exaltarás como o chifre de um unicórnio. Eu serei ungido com óleo fresco. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que foram plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Senhor. Eles gerarão frutos na velhice, serão viçosos e floridos. Salmo. Ó Senhor, tu me sondastes e me conhecestes. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Tu guias o meu caminho e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu sabes completamente. Pois tu possuíste o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso tu me fizestes. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Minha substância não te foi encoberta, quando no oculto fui tomado e entretido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus membros, os quais foram sendo formados progressivamente, antes mesmo de qualquer deles existir. Quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus. Quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando eu acordo, eu ainda estou contigo. Hebreus
Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando ele voltava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, Rei de Justiça, e depois disso também Rei de Salém, que é o Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam agora quão grande era esse homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Isso é ainda mais evidente, pois que após a semelhança de Melquisedeque, se levanta um outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita. João, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lama com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com a lama. E lhe disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Marcos. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade. Eles pediram que impusesse sua mão sobre ele. E tirando-o de entre a multidão, pôs-lhes os olhos nos ouvidos, e cuspiu e tocou-lhe a língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Etafá, isso é, abra! E imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a amarra de sua língua se soltou, e ele falava normalmente. Lucas. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, pois ele tinha uma única filha, de cerca de 12 anos de idade, que jazia à beira da morte. Enquanto ele ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo-lhe: Tua filha morreu, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente. Ela será curada completamente. E entrando na casa, não permitiu que ninguém entrasse, senão Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da menina. E todos choraram e lamentavam por ela. Mas ele disse: Não chorem, ela não está morta, mas dorme. E eles riram dele, para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele os expulsou a todos, tomando-a pela mão, e chamou, dizendo: Moça, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E ele ordenou que lhe dessem de comer. Primeira carta de Coríntios. Eis que eu vos revelo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, pois é necessário que esse corpo corruptível se revista
da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Portanto, meus amados irmãos, estejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Agora lerei as passagens correlatadas com o livro-texto de Ciência e Saúde com a chave das Escrituras, de Mary Bequered. O homem, à semelhança de Deus, conforme revelado pela ciência, não pode deixar de ser imortal. As crenças em sofrimento, pecado e morte são irreais. Quando a ciência divina for universalmente compreendida, elas não terão poder sobre o homem, pois o homem é imortal e vive sob a autoridade divina. A alegria sem pecado, a perfeita harmonia e imortalidade da vida, possuindo beleza e bondade divinas ilimitadas, sem um único prazer ou dor corporal, constitui o único homem verdadeiro e indestrutível, cujo ser é espiritual. Esse estado de existência é científico e intacto, uma perfeição discernível apenas por aqueles que possuem a compreensão final de Cristo na ciência divina. A morte jamais poderá apressar esse estado de existência, pois a morte deve ser vencida, e não vencida antes que a imortalidade se manifeste. Na infinitude da mente, a matéria deve ser desconhecida. Símbolos e elementos de discórdia e decadência não são produtos do todo infinito, perfeito e eterno, do amor e da luz e harmonia que são a morada do Espírito. Somente podem vir reflexos do bem. Todas as coisas belas e inofensivas são ideias da mente. A mente as cria e multiplica, e o produto deve ser mental. O único ego, a única mente ou espírito chamado Deus, é a individualidade infinita, que fornece toda forma e beleza e que reflete a realidade e a divindade no homem espiritual individual e nas coisas. Quando abandonamos o falso sentido pela verdade e percebermos que o pecado e a mortalidade não têm princípio nem permanência, aprenderemos que o pecado e a mortalidade não têm origem real ou existência legítima. À medida que os mortais começam a compreender o espírito, abandonam a crença de que existe alguma existência verdadeira, separada de Deus. A mente é a fonte de todo o movimento, e não há inércia para retardar ou impedir sua ação perpétua e harmoniosa. A mente é a mesma vida, amor e sabedoria, ontem, hoje e para sempre. O homem governado pela mente mortal é sempre belo e harmonioso. Cada ano que se segue revela sabedoria, beleza e santidade. A vida é eterna, devemos descobrir isso e começar a demonstrá-la. A vida e a bondade são imortais, que possamos então mudar nossa visão de existência em beleza, frescor e continuidade, em vez de velhice e decadência. A imortalidade, isenta da idade e da decadência, possui uma glória própria, o esplendor da alma. Homens e mulheres imortais são modelos de sensibilidade espiritual, moldados por uma mente perfeita e refletindo todas aquelas concepções superiores de beleza que transcendem todos os sentidos materiais. A formosura e a graça são independentes da matéria. O ser possui suas qualidades antes mesmo de serem percebidas pelo ser humano. A beleza é algo inerente à vida, que habita para sempre na mente eterna e reflete os encantos
de sua bondade em expressão, forma, contorno e cor. É o amor que pinta a pétala com miríades de matizes, brilha no raio do sol quente e arqueia a nuvem com o arco da beleza, adorna a noite com gemas estelares e cobre a terra com amor. Sabendo que a alma e seus atributos se manifestavam para sempre através do homem, o mestre curava os enfermos, dava visão aos cegos, audição aos surdos e pés aos coxos, revelando assim a ação científica da mente divina sobre as mentes e os corpos humanos e proporcionando uma melhor compreensão da alma e da salvação. Jesus curava a doença e o pecado por meio de um mesmo processo metafísico. Se é verdade que os nervos têm sensibilidade, que a matéria tem inteligência, que o organismo material faz com que os olhos vejam e os ouvidos ouçam, então, quando o corpo se desmaterializa, essas faculdades devem se perder, pois sua imortalidade não está no espírito. Enquanto que o fato é que somente através da desmaterialização e espiritualização do pensamento é que essas faculdades podem ser concebidas como imortais. Fatos mortais e espirituais existem independentemente desta concepção mortal e material. Deus, o bem, é autoexistente e autoexpressivo. O som é uma impressão mental formada na crença mortal. O ouvido, de fato, não ouve. A ciência divina revela o som como algo comunicado pelos sentidos da alma através da compreensão espiritual. Antes que o conhecimento humano mergulhasse profundamente em uma falsa concepção das coisas, na crença em origens materiais que descartam a mente única e a verdadeira fonte do ser, é possível que as impressões da verdade fossem tão distintas quanto o som e que chegassem aos profetas primitivos dessa forma. Se o meio de ouvir fosse inteiramente espiritual, ele será normal e indestrutível. Se a percepção de Enoch tivesse se limitado às evidências diante de seus sentidos materiais, ele jamais poderia ter andado com Deus, nem ter sido guiado à demonstração da vida eterna. Quão efêmera é a visão mortal, quando a lesão na retina pode pôr fim ao poder da luz e da lente. Mas a verdadeira visão ou o sentido não está perdido. Nem a idade, nem o acidente podem interferir nos sentidos da alma, e não existem outros sentidos reais. É evidente que o corpo, como matéria, não tem sensação própria e não há esquecimento da alma e de suas faculdades. Os sentidos do espírito estão sem dor e estão para sempre em paz. Nada pode esconder deles a harmonia de todas as coisas e o poder e a permanência da verdade. Se o espírito, a alma, pudesse pecar ou se perder, então o ser e a imortalidade seriam perdidos, juntamente com todas as faculdades da mente. Mas o ser não pode ser perdido enquanto Deus existir. A visão espiritual não está subordinada às atitudes geométricas. Tudo que é governado por Deus jamais é privado, nem por um instante, da luz e do poder da inteligência da vida. As teorias humanas são impotentes para tornar o homem harmonioso e imortal, visto que ele já é, segundo a ciência cristã. Nossa única necessidade é reconhecer isso e praticar o verdadeiro princípio divino
do homem, o amor. Devemos formar modelos perfeitos em pensamentos e observá-los continuamente, ou jamais os concretizaremos em vidas grandiosas e nobres. Vamos aceitar a ciência. Abandonemos todas as teorias baseadas na percepção sensorial. Renunciemos a modelos imperfeitos e ideais ilusórios. E assim tenhamos um só Deus, uma só mente, e essa única mente perfeita que produz seus próprios modelos de excelência. Que o macho e a fêmea da criação de Deus se manifestem. Sintamos a energia divina do Espírito que nos conduz a uma vida nova e nos impede de reconhecer qualquer poder mortal ou material capaz de destruir. Vamos nos alegrar por estarmos sujeitos aos poderes que existem, divinos. Esta é a verdadeira ciência do ser.